Um estudante pobre se casou com uma mulher rica de 71 anos. 7 dias depois, ele ficou chocado ao perceber que um céu cinza cobria a pequena cidade universitária no Texas. As ruas estavam molhadas e escorregadias por causa da chuva. Mark Davis caminhava pesadamente pela calçada, com a mochila pendurada em um ombro e o rosto marcado pela preocupação. Aos 23 anos, ele tentava equilibrar o último ano da faculdade de Direito, um emprego de meio período e uma avalanche de dívidas deixadas por seu falecido pai. O mundo parecia se fechar sobre ele mais a cada dia. Seu telefone vibrou no bolso, tirando de seus pensamentos. Mark Davis falando. Do outro lado, uma voz firme e autoritária respondeu. Senhor Davis, aqui é Eleanor Brooks. Gostaria de me encontrar com você. É sobre sua situação financeira. Mark franziu a testa. Desculpe, quem é você? Como sabe sobre? Sei o suficiente, ela o interrompeu suavemente. Vamos nos encontrar no Brooks Bistro às 19 horas. É importante. A ligação foi encerrada antes que Mark pudesse protestar. Confuso, mas curioso, ele decidiu ir. A chuva ficou mais forte quando ele chegou ao Brooks Bistro. Sua jaqueta não ajudava muito a mantê-lo seco. Assim que entrou, foi recebido por uma iluminação aconchegante e o aroma de café fresco. No canto do café, uma mulher impressionante esperava por ele. Eleanor Brooks tinha cabelos prateados impecáveis e usava um terno sob medida que exalava elegância e poder. Mark, ela o cumprimentou, fazendo um gesto para que ele se sentasse. Sua voz era calma, mas firme. Ele hesitou por um momento antes de finalmente se sentar à sua frente. Senhor Brooks, do que se trata isso? Direto ao ponto. Bom, ela disse, tomando um gole de chá. Mark, eu sei sobre suas dívidas, as que seu pai deixou para trás. Sei que você está lutando para se manter. Ele franziu a testa. E o que isso tem a ver comigo? Eleanor pousou a xícara sobre a mesa e olhou diretamente nos olhos dele. Case comigo. As palavras pairaram no ar, pesadas e surreais. Mark piscou, certo de que tinha ouvido errado. Desculpe, o quê? Você me ouviu, ela disse, a voz firme. Isso não tem nada a ver com romance. É um acordo de negócios. Eu pago todas as suas dívidas, garanto sua segurança financeira e, em troca, você será meu marido. Mark soltou uma risada incrédula. Você está falando sério? Por que eu? Você nem me conhece. Eleanor se inclinou levemente para a frente. Exatamente. Você é jovem, solteiro e desesperado o suficiente para considerar essa proposta. Eu não preciso de amor, Mark. Preciso de companhia. Alguém para compartilhar meu nome, meu patrimônio e nada mais. Pense nisso como um contrato. Mark balançou a cabeça, sua mente girando. Isso é loucura. O que você ganha com isso? Pela primeira vez, a expressão dela suavizou um pouco. Passei a vida inteira sozinha, Mark. Não tenho filhos, nem família. Quero companhia, mesmo que seja só para as aparências. E quero controle sobre o meu legado. O marido me ajudaria a solidificar isso. Ele se levantou de repente, a cadeira raspando no chão. Eu não posso. Preciso de tempo para pensar. Claro, ela respondeu friamente. Mas não demore. A oferta não vai ficar de pé para sempre. Mark voltou para casa debaixo de chuva, suas roupas encharcadas. Naquela noite, ele se sentou à mesa da cozinha com sua mãe. Seu rosto estava pálido, marcado pela preocupação. O custo do tratamento dela já havia drenado tudo o que tinham, e a mensalidade da irmã mais nova pairava sobre eles como uma sombra. Mark, sua mãe disse suavemente. Depois que ele explicou a proposta de Eleanor, eu sei que parece impensável. Mas se ela está disposta a ajudar, talvez valha a pena considerar. Mark olhou para as próprias mãos, dividido entre o orgulho e o desespero. Você está me pedindo para casar com uma mulher que eu não amo só para resolver nossos problemas? Estou pedindo para você se salvar, ela respondeu, a voz trêmula, para nos salvar. Na manhã seguinte, Mark voltou ao bistrô. Eleanor já estava lá, tão calma e composta como sempre. Você decidiu? Ela perguntou, sem tirar os olhos do tablet. Mark respirou fundo. Eu vou fazer isso. Ela deu um pequeno sorriso e colocou o tablet de lado. Ótimo, os arranjos serão feitos imediatamente. Uma semana depois, Mark estava em um pequeno tribunal, vestindo um terno que Eleanor havia providenciado. A cerimônia foi discreta, testemunhada apenas pelo advogado dela e um tabelião.
Enquanto trocavam votos, um desconforto crescia dentro de Mark. Quando o juiz finalmente os declarou marido e mulher, Eleanor se virou para ele com um sorriso educado, mas vazio. Bem-vindo à sua nova vida, Sr. Davis. Ao saírem do tribunal, uma garoa fina caía do céu. Mark olhou para seu reflexo em uma poça no chão e se perguntou: acabei de salvar minha família, ou vendi minha alma? Os portões da propriedade de Eleanor Brooks rangiam ao se abrir enquanto o táxi subia pela longa entrada. A casa era imensa, mais parecendo um museu. Suas colunas imponentes e a fachada de pedra imaculada exalavam riqueza antiga, mas as janelas pareciam escuras e sem vida. Mark desceu do carro, segurando sua mala. Ele se sentia como um visitante no sonho de outra pessoa, ou talvez num pesadelo. Eleanor o recebeu no saguão, com a mesma postura impecável de sempre. Bem-vindo, Sr. Davis. O tom formal fez um arrepio percorrer a espinha de Mark. Confio que você encontrará tudo do seu agrado. O jantar é às 19 horas. Mark apenas assentiu, em silêncio, e seguiu a governanta até seu quarto. O ambiente era luxuoso, uma cama king size, móveis antigos e janelas do chão ao teto com vista para jardins impecavelmente cuidados. Mas, apesar de toda a grandiosidade, o quarto parecia frio, como se ninguém realmente vivesse ali. Naquela noite, Mark se sentou rigidamente à longa mesa de jantar. Eleanor estava na outra ponta, vestida impecavelmente com uma blusa de seda e um colar de pérolas. A comida era sofisticada, preparada por um chefe que ele ainda não havia visto, e servida por funcionários que se moviam em silêncio. Espero que esteja se acostumando, disse Eleanor, cortando seu filé com precisão cirúrgica. É diferente, Mark respondeu com cautela. Essa casa é enorme, acho que vou acabar me perdendo. Eleanor sorriu. Você vai se acostumar, ou não, de qualquer forma, está aqui agora. O tom dela incomodou Mark. Você nunca falou muito sobre seu falecido marido. A faca de Eleanor parou no meio do corte. Com calma, ela pegou o guardanapo e enxugou os lábios antes de responder. Ele era um empresário, como seu pai. Seus caminhos se cruzaram algumas vezes. Seu tom ficou mais sombrio. Mas, como você pode imaginar, nem todos os encontros terminam bem. O coração de Mark acelerou. O que você quer dizer com isso? Eleanor olhou para ele, os olhos afiados como lâminas. Digamos apenas que negócios inacabados sempre encontram um jeito de persistir. Ela pegou a taça de vinho e tomou um gole antes de continuar. Mas isso é passado. Logo, você entenderá por que escolhi você. As palavras dela deixaram Mark inquieto. Depois do jantar, ele vagou pelos corredores da mansão. O silêncio era quase opressor, quebrado apenas pelo som suave das tábuas do assoalho rangendo sob seus pés. Ele passou por várias portas trancadas, as maçanetas de latão brilhando sob a luz fraca. Cada uma delas parecia esconder segredos que ele não deveria descobrir. Com o passar dos dias, sua inquietação só aumentou. Os funcionários evitavam contato visual, falavam em sussurros quando achavam que ele não estava ouvindo. De vez em quando, ele captava fragmentos de conversas. Conversas sussurradas faziam o estômago de Mark revirar. Ele vai descobrir mais cedo ou mais tarde. Eles sempre descobrem. Mark sabia que Eleanor nunca fazia nada sem um motivo. Certa noite, enquanto caminhava pela biblioteca, ele notou que alguns papéis estavam espalhados sobre a mesa de Eleanor. Entre eles, uma pequena chave ornamentada brilhou sob a luz da luminária. O design intrincado chamou sua atenção. Ele olhou ao redor. A sala estava vazia. O coração disparou. Mark estendeu a mão e pegou a chave. Ela era mais pesada do que ele esperava, fria ao toque. Sua mente correu. Será que abre uma das portas trancadas? Ele olhou para o corredor, onde as sombras dançavam contra as paredes. A respiração acelerou quando ele colocou a chave no bolso. Naquela noite, deitado no quarto luxuoso, mas sufocante, Mark girava a chave entre os dedos. 1000 perguntas passavam por sua mente, mas uma se destacava. O que Eleanor está escondendo? E por que ela realmente me escolheu? A mansão estava mergulhada no silêncio quando Mark saiu do quarto, a chave pesando como chumbo no bolso. Ele sentia o metal frio pressionando contra sua perna enquanto caminhava pelo corredor. O coração bateu ainda mais forte ao se aproximar de uma das portas que ele já havia notado antes. A maçaneta ornamentada brilhava fracamente sob a luz da lua.
Ele olhou por cima do ombro. Ninguém. Com cuidado, girou a chave na fechadura. Clique. O som ecoou no silêncio, enviando um arrepio pela sua espinha. Lentamente, ele empurrou a porta. O quarto parecia uma cápsula do tempo, parada em outra época. Os móveis estavam cobertos de poeira, o papel de parede, desbotado. Na mesa, fotos em molduras prateadas manchadas exibiam momentos felizes, Eleanor ainda jovem, um homem que só poderia ser seu falecido marido, e um outro casal que Mark não reconheceu. Mas foram os papéis sobre a mesa que chamaram sua atenção. Ele folheou rapidamente. Seus olhos se arregalaram. Eram documentos legais detalhando negócios fracassados entre o marido de Eleanor e o pai de Mark. Entre eles, uma carta escrita à mão, em uma caligrafia inclinada e afiada. Uma acusação direta contra o pai de Mark. Fraude, você arruinou tudo. Minha família perdeu tudo por causa das suas mentiras. A respiração de Mark ficou presa na garganta quando ele notou a última página. Uma licença de casamento. Seu nome e o de Eleanor estavam ali, claros como o dia, mas a data? Semanas antes do casamento. Muito antes de ele sequer saber sobre a proposta. Sobre a mesa, havia um diário antigo, encadernado em couro. Mark hesitou, mas abriu. As páginas continham anotações de Eleanor. Um plano frio e calculado. Ela planejou prendê-lo nesse casamento desde o começo. E então, uma frase fez seu sangue gelar. Vou tirar tudo dele, assim como o pai dele tirou de mim, ele será meu peão. Mark congelou. A porta atrás dele rangeu. Se divertindo. A voz gelada de Eleanor cortou o silêncio como uma lâmina. Ele se virou num salto, o rosto tomado pela culpa e pelo medo. Eleanor, eu... Os olhos dela brilhavam na penumbra, sua silhueta recortada contra a luz fraca do corredor. A curiosidade matou o gato. Mark, o que exatamente você pensa que está fazendo? Ele engoliu seco, mas manteve a voz firme. Por que você realmente se casou comigo? Isso é sobre o meu pai? Isso tudo é vingança? O rosto de Eleanor endureceu, sua fachada sempre impecável, finalmente começando a rachar. Não cabe a você fazer perguntas, Mark, apenas faça o que mandam, e sairá desse casamento melhor do que entrou. Não é o bastante para você? Os punhos de Mark se fecharam. O bastante? Você mentiu para mim, me manipulou. Isso não é um casamento, é uma armadilha. Eleanor sorriu, um sorriso fraco, que não chegou aos olhos. Uma armadilha, talvez, mas você deveria ter pensado nisso antes de assinar aqueles papéis. Ela se aproximou, a voz carregada de veneno. Você pode achar que é esperto, Mark, mas é igual ao seu pai, cego para o estrago que causa, pelo menos até ser tarde demais. Mark a encarou, sentindo o peso esmagador do passado. O legado do pai estava caindo sobre ele como uma maldição. Se você odiava tanto o meu pai, por que está descontando em mim? Eu não tive nada a ver com o que ele fez com sua família. Eleanor olhou para Mark por um longo tempo. O silêncio entre eles ficou pesado, tenso, como uma corda esticada prestes a arrebentar. Finalmente, ela desviou o olhar e disse em um tom frio: Você está se metendo onde não deve, Mark, fique fora disso. Sem dizer mais nada, ela saiu do quarto, seus passos ecoando pelo corredor. Naquela noite, Mark rolava na cama, incapaz de dormir. As palavras de Eleanor não saíam da sua cabeça, mas, mais do que isso, os documentos que ele tinha encontrado no diário. Por que ela foi tão longe para envolvê-lo nisso? Era realmente só vingança? Seus pensamentos foram interrompidos por uma voz abafada. Ele se levantou e foi até o escritório de Eleanor. Encostou o ouvido na porta. Certifique-se de que a transferência foi concluída. A voz dela era firme e autoritária. Não podemos deixá-lo sair agora. O tempo está se esgotando. O sangue de Mark gelou. O que quer que estivesse acontecendo, ele estava mais envolvido do que jamais poderia imaginar. Mais tarde, Mark estava sentado sozinho na enorme biblioteca. Sua mente era um turbilhão de medo e dúvidas. As palavras enigmáticas de Eleanor e os documentos no quarto trancado deixavam tudo claro. Ele estava preso ali. A mansão, antes grandiosa, agora parecia uma prisão. Todo aquele luxo escondia segredos obscuros. Naquela noite, Mark procurou o Sr. Harris, o mordomo-chefe da propriedade. Ele era um homem discreto,
sempre calmo, mas Mark tinha certeza de que ele sabia mais do que demonstrava. Senhor Harris, preciso da sua ajuda. Algo está errado aqui. O mordomo o encarou por um instante, as mãos cruzadas atrás das costas. Então, com um olhar sério, disse: Eu estava me perguntando quanto tempo levaria para você vir até mim, Mark. Mark sentiu um arrepio. Você sabe de algo, não sabe, sobre Eleanor, sobre tudo isso. Harris hesitou antes de falar. Você não é o primeiro jovem a ser atraído para o mundo de Eleanor, Mark. Ela é inteligente, calculista e implacável quando quer algo. Meu conselho? Tome cuidado. O peito de Mark apertou. Se você sabe do que ela é capaz, por que ainda está aqui? A expressão do Sr. Harris mudou. Por um breve momento, um lampejo de arrependimento passou por seu rosto. Alguns de nós não têm o luxo de ir embora. Mark sabia que precisava encontrar uma saída. Decidido, entrou em contato com Peter, um amigo da faculdade de Direito, sob o pretexto de apenas conversar. Peter, hipoteticamente, se alguém assinasse um contrato sob coerção ou mentiras, haveria uma maneira de anular? Hipoteticamente, sim, mas depende das provas. Por quê? Você está em algum tipo de problema? Mark desconversou. Nada demais, só um projeto da faculdade. Valeu, cara. Nos dias seguintes, Mark começou a vasculhar o escritório de Eleanor sempre que ela saía. Ele precisava entender por que ela estava tão obcecada por seu pai. Tarde da noite, mexendo na escrivaninha dela, encontrou um envelope endereçado ao seu pai. A carta era direta e cheia de rancor. Eleanor a tinha escrito anos atrás. Ela acusava o pai de Mark de desvio de dinheiro, fraude e mentiras que destruíram a família dela. No fim, culpava seu pai pela morte do marido dela. Você nos deixou sem nada. O coração do meu marido não aguentou o estresse e ele morreu por sua causa. Vou garantir que sua família pague pelo que fez. O estômago de Mark revirou. Agora ele entendia. Eleanor não queria apenas recuperar sua fortuna. Isso era vingança. Anos de dor e raiva transformados em um plano meticuloso para destruir a família de Mark. Ele não podia deixar que ela o usasse como ferramenta. Naquela noite, começou a traçar possíveis rotas de fuga da propriedade. Mas Eleanor era astuta. Na manhã seguinte, ela o encontrou na sala de café da manhã. Sua presença gelada cortava o ar como uma lâmina afiada. O silêncio pesava no ar. Eleanor, o que foi? Ela cruzou os braços e inclinou a cabeça levemente. Você tem estado ocupado, não é mesmo? Mark congelou, sua colher parando no meio do caminho até a boca. Eu não sei do que você está falando. Eleanor sorriu, mas seus olhos estavam frios. Não finja, Mark. Se você acha que pode me enganar, está muito enganado. Já lidei com adversários muito mais astutos do que você. O coração de Mark disparou. Ele tentou manter a voz firme. Eu não sei do que você está me acusando, mas não estou fazendo nada errado. Eleanor se inclinou para mais perto, sua voz baixa e cortante. Se você me trair, vai desejar nunca ter tentado. Ela se endireitou e saiu da sala, deixando Mark com uma verdade perturbadora: fugir poderia ser ainda mais perigoso do que ficar. Mas ficar significava entregar sua vida aos planos sombrios de Eleanor. E isso ele não aceitava. A propriedade parecia mais sufocante do que nunca enquanto Mark andava pela biblioteca. O peso de sua descoberta esmagava seus ombros. O investigador particular que ele havia contratado em segredo tinha acabado de sair, deixando para trás uma confirmação devastadora. Era tudo verdade. O marido de Eleanor, Harold Brooks, foi enganado pelo pai de Mark em um esquema imobiliário fraudulento. Isso tirou toda a fortuna da família Brooks. Harold teve um ataque cardíaco pouco tempo depois. A morte dele foi o golpe final. Eleanor ficou sozinha, arruinada e consumida pelo desejo de vingança. Casar-se com Mark não era só um acerto de contas. Era a maneira dela de garantir que sua família pagasse pelo que havia feito. Mesmo depois da morte de seu pai. Mark cerrou os punhos, a raiva queimando dentro dele. Como ela podia culpá-lo pelos pecados de outra pessoa? Mas, por mais que odiasse tudo que Eleanor havia feito, ele não podia negar a dor que a movia. Naquela noite, ele se encontrou em segredo com Peter, seu amigo da faculdade de Direito. Com a ajuda dele,
reuniu todas as provas que tinha conseguido até agora. No escritório de Eleanor, Mark e Peter revisavam as descobertas do investigador. Entre os documentos, encontraram algo ainda pior. Eleanor estava envolvida em negócios duvidosos, beirando a ilegalidade. Havia registros falsificados, transações obscuras, tudo parte de um plano para reconstruir seu império a qualquer custo. Mark, isso é o suficiente para derrubá-la, disse Peter, com seriedade, mas você precisa tomar cuidado. Se ela perceber que você está contra ela, não sei do que ela pode ser capaz. Mark respirou fundo e assentiu. Ela já fez estragos o suficiente. Está na hora de acabar com isso. Na manhã seguinte, Mark esperava na grande sala de estar. Os documentos estavam guardados com segurança em sua bolsa. Quando Eleanor entrou, sua expressão continuava fria e controlada. Ele se levantou para encará-la. Precisamos conversar. Eleanor ergueu uma sobrancelha, seu tom afiado. Isso parece sério. O que pode ser tão urgente? Mark manteve a voz firme ao puxar os documentos. Eu sei de tudo, sobre meu pai, sobre Harold, sobre o que você tem feito para reconstruir sua fortuna. Pela primeira vez, a máscara de Eleanor vacilou. Seus olhos se fixaram nos papéis que Mark segurava. Você andou bisbilhotando de novo, ela murmurou. Você sequer entende o que seu pai fez com a minha família? Mark se aproximou, sua voz ficando mais forte. Eu entendo que ele te destruiu, mas e as pessoas que você destruiu no caminho? E eu não fiz nada para merecer isso. Os olhos de Eleanor se estreitaram, e sua mandíbula ficou tensa. E a minha família? Você acha que eles mereciam perder tudo? Que meu marido merecia morrer de estresse e desgosto enquanto seu pai continuava vivendo confortavelmente? Não me fale sobre justiça, Mark. As mãos de Mark tremiam enquanto segurava as provas. Vingança não vai trazê-lo de volta, Eleanor, nem vai mudar o que aconteceu. Você passou a vida consumida por isso, machucando pessoas inocentes, arruinando vidas. Quando isso vai parar? Por um momento, Eleanor ficou em silêncio. Seus ombros caíram levemente, e Mark jurou ter visto um brilho diferente em seu olhar. Algo próximo ao arrependimento. Ela respirou fundo e murmurou, quase num sussurro. Você me lembra ele, sabia, Harold? Ela soltou uma risada breve, sem humor. O mesmo fogo, a mesma teimosia, eu não esperava sentir isso. Nada por você, Mark, mas, mesmo assim, chegamos até aqui. Mark hesitou, pego de surpresa por sua admissão. Se você realmente sente isso, então pare, deixe isso para lá antes que seja tarde demais. Antes que Eleanor pudesse responder, o som de pneus esmagando o cascalho ecoou pela propriedade. Segundos depois, policiais uniformizados entraram na sala, seguidos por Peter. Eleanor Brooks, temos um mandado de prisão para você, anunciou um dos oficiais. Você está sendo acusada de fraude e conspiração. O rosto de Eleanor se endureceu, seu olhar passou dos policiais para Mark. Foi você que chamou eles. Mark sustentou seu olhar e respondeu com firmeza. Você não me deixou escolha. Enquanto os policiais a escoltavam para fora, Eleanor se virou para ele uma última vez. Você pode achar que venceu, Mark, mas a vingança não se desfaz tão facilmente. Tome cuidado para que ela não te consuma também. Mark a observou partir, sentindo um misto de alívio e tristeza. Ele havia exposto a verdade e se protegido, mas as palavras dela ainda ecoavam em sua mente. Será que o passado compartilhado entre eles realmente desapareceria? O estrondo do martelo do juiz ecoou pelo tribunal. O julgamento de Eleanor Brooks havia chegado ao fim. Mark sentou-se silenciosamente na última fileira, observando a mulher com quem se casou enfrentar as consequências de suas ações. Apesar de tudo, seu testemunho ajudou a reduzir sua sentença. Ele não fez isso por pena. Mas não era por pena. Era porque, no fundo, ele entendia a complexidade da história que compartilhavam. No tribunal, Eleanor se virou rapidamente no assento, seu olhar finalmente encontrando o de Mark. Dessa vez, não havia mais o olhar frio e calculista que sempre a acompanhou. Em vez disso, ela fez um leve aceno de cabeça, quase como um pedido de desculpas. Dias depois, Mark foi chamado de volta à propriedade uma última vez. A grande casa, que antes parecia tão intimidadora e isolada, agora só parecia vazia.
O advogado imobiliário lhe entregou um envelope e explicou que Eleanor havia providenciado a transferência da propriedade para ele. Dentro do envelope, havia uma carta escrita com a caligrafia elegante de Eleanor. Mark. Nunca foi pelo dinheiro, era pelo encerramento. Harold merecia justiça. Mas, no meio disso tudo, eu perdi de vista o que realmente importava. Você me mostrou algo que eu achei que tinha esquecido, a capacidade de seguir em frente. Essa casa não precisa ser mais um monumento à minha dor. Ela pode ser algo maior. Use-a bem. Mark vendeu a propriedade sem hesitar. Aquela casa sempre tinha sido uma gaiola dourada, tanto para ele quanto para Eleanor. Com o dinheiro, ele finalmente conseguiu quitar as dívidas da família, libertando sua mãe do peso dos erros de seu pai. Com o restante dos fundos, ele criou uma bolsa de estudos em nome de Harold Brooks. Foi a forma que encontrou de homenagear o homem que, sem querer, acabou sendo vítima da disputa entre duas famílias. Ao voltar para a faculdade de Direito, Mark sentiu como se estivesse voltando para casa. Mas, dessa vez, com um propósito muito mais claro. Ele começou a estagiar em um centro de assistência jurídica, ajudando pessoas que, como Eleanor, foram injustiçadas e ficaram sem saída. Numa tarde fria de outono, uma carta chegou para ele. A caligrafia era inconfundível. Sentado em um banco no campus, Mark abriu o envelope e começou a ler. Mark. Tive muito tempo para pensar. Por anos, acreditei que a vingança poderia curar as feridas que a morte de Harold deixou. Mas agora vejo que a vingança é uma prisão por si só. Sua gentileza, mesmo depois de tudo o que fiz, me ensinou algo que eu nunca imaginei. Perdão não é fraqueza. É força. Obrigada por me mostrar isso. Melhor do que o mundo ao nosso redor. Obrigado por me mostrar que podemos quebrar os ciclos que herdamos. Espero que você encontre a felicidade que eu nunca consegui. Eleanor. Mark ficou um bom tempo olhando para a carta, deixando as palavras tomarem seu significado. Com cuidado, ele a dobrou e guardou no bolso do paletó, sentindo, pela primeira vez em muito tempo, uma estranha sensação de paz. Um ano depois da prisão de Eleanor, Mark estava diante de um grupo de estudantes bolsistas. Atrás dele, uma placa simples trazia os dizeres: Fundo de Bolsas Harold Brooks, para segundas chances. Ele olhou para os jovens à sua frente e falou com convicção. Este fundo não é apenas sobre dinheiro. É sobre criar oportunidades para aqueles que, de outra forma, seriam esquecidos. É sobre transformar dor em propósito. Depois da cerimônia, Mark ficou um momento sozinho, refletindo sobre tudo o que havia acontecido no último ano. Seu caminho tinha mudado completamente. Mas, pela primeira vez, ele sentia que estava seguindo na direção certa. Com um sorriso suave, ele saiu da cerimônia e olhou para o céu claro. O peso do passado, que sempre carregou nos ombros, parecia finalmente estar se desfazendo. No bolso de seu paletó, a carta de Eleanor permanecia. Um lembrete silencioso das lições que os dois aprenderam sobre redenção, justiça e o poder transformador do perdão. Obrigado por acompanhar essa história de resiliência, redenção e segundas chances. A jornada de Mark nos lembra que, mesmo diante da dor e da traição, as escolhas que fazemos podem nos levar à cura e a novos começos. Se essa história te tocou e te inspirou, não esqueça de deixar seu like e compartilhar com seus amigos e familiares. Vamos espalhar a mensagem de esperança e recomeços por toda parte. Se ainda não fez isso, inscreva-se no Histórias Emocionantes para acompanhar mais relatos tocantes que aquecem a alma e nos lembram do poder da compaixão, do perdão e do amor. Obrigado por assistir. Nos vemos na próxima história emocionante. Até lá, cuide-se e lembre-se de valorizar as lições que a vida nos ensina.